Estamos no ar para mais um Scratch Clube. Eu agradeço desde já a sua audiência por mais uma temporada de Scratch Clube. Aqui comigo, meu parceiro, meu sócio, Antônio Gabriel. Tudo bom? Como é que estás? Tudo na paz, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certinho? Até porque a gente está encerrando o ano muito bem com os créditos. Exatamente, amigo. Muito bem, com números boas muito entrevistas. bons. Essa de hoje vai ser mais uma, de um tema mais Exatamente. relevante. O povo já está vendo aí. Sumidade no assunto, já apresento. Você já está vendo aqui na descrição. Na descrição do vídeo. Mas de verdade, agradecer a todo mundo que chegou junto nessa temporada do Scratch Club. A gente está chegando para 2026 com mais ideias, Vem muita coisa boa por aí. Muita coisa boa por aí. A gente vai anunciando nas redes sociais aos poucos, tá? E a gente vai usar esse espaço aqui também para não somente falar de futebol, trazer o futebol, mas também com outro olhar, com outros personagens, com outro contexto, que é sempre muito importante, tá, gente? Então, muito obrigado pela audiência, pelos quase 5 milhões, Amanda. Vai bater 5 milhões? Vai bater 5 milhões, né? Na fé. Vai bater 5 milhões de impactos em 2025. Isso é muito importante pra gente, tá? Vamos seguir crescendo sempre. E hoje, é o nosso convidado? Simplesmente para falar de arbitragem, uma sumidade. Wilson Souza, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Wilson Souza de Mendonça. Wilson. Obrigado, Antônio. Vamos embora. Prazer imenso receber você aqui. Eu acho que... E é num momento, né, Antônio, de ebulição da arbitragem no futebol brasileiro. A gente tem a sorte de, em Pernambuco, ter uma das autoridades e um dos nomes mais respeitados da arbitragem brasileira. Exatamente. Não é missa de corpo presente. Não é missa de corpo presente. Obrigado. A gente roda o futebol há alguns anos. Exato. Você também roda o futebol há muito mais tempo que a gente. E a gente, quando fala do nome de Wilson Souza, quando fala de arbitragem de Pernambuco, é impressionante. O primeiro nome que vem na cabeça das pessoas é o Wilson Souza. Por tudo que você construiu na arbitragem, Wilson. Prazer estar com você aqui. Prazer todo meu, Antônio, Vinícius. É um prazer aí ao Scratch por toda essa audiência que vocês conquistaram, né? E não se conquista nada à toa, nada vem de graça, tá? De árduos trabalhos e com seriedade. Então, estão de parabéns. Ô Wilson, para começar nosso papo, vamos falar agora o que é que tu tem feito. Segue ainda, claro, na arbitragem, mas como é a vida do Wilson pós arbitragem profissional? Bom, minha formação é química, tá? E hoje eu trabalho no Ministério da Ciência e Tecnologia, que legal, tá? Onde tem o CETENI, que é um braço do MCTI, onde temos a nossa Luciana Santos como ministra lá, tá? E tanto eu como minha esposa, a gente trabalha com a parte de nanotecnologia, nós trabalhamos juntos, né? A Natércia, ela trabalha junto comigo e a gente desenvolve nanopartículas, nanotecnologias voltadas à agricultura. Fazemos trabalho de parceria com o professor Severino Alves Júnior, lá do DQF, da Universidade Federal de Pernambuco, com relação a desenvolvimento também de nanosoluções para a parte de saúde, né? E dentro dessa área todinha eu sou coordenador de uma biofábrica de plantas, né? Na realidade de uma área de bioprodução, onde temos uma biofábrica de plantas, onde eu consigo entrar com uma muda e sair com 1,5 milhão até 1,5 milhão de mudas. Que loucura, tá? Então, e isso num curto espaço de tempo, tá? A Natércia, como trabalha nessa área de bionutrição, nanobionutrição, então ela desenvolveu uma nanopartícula onde a gente consegue diminuir o tempo de maturação das plantas, fazendo com que elas sejam colhidas com menor tempo, e isso para o agricultor, principalmente o agricultor familiar, onde as inovações tecnológicas não têm oportunidade de chegar, e quando existe, é um custo muito alto. Sim. Então a nossa missão lá na biofábrica, né, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente levar essas inovações tecnológicas de maneira que o custo seja baixo, né? De graça não existe nada, não existe almoço grátis, mas a um custo baixo e acessível a esse segmento da agricultura, que são os agricultores familiares, principalmente a nível dos municípios. E isso faz com que possa gerar renda recorrente e uma renda circular dentro do próprio município. Então, ela trabalha com nanobionutriente, eu trabalho com a parte de nanobiodefensivo, usando óleos essenciais, onde a gente extrai os compostos majoritários, identificando-se em cada
planta esses óleos para que a gente possa combater determinadas pragas. A gente poder seguir assim as ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sem usar os químicos, extirpando os químicos, porque os químicos poluem o solo, os aquíferos subterrâneos, né, traz uma série de, digamos, problemas até para o ser humano. Então a gente usando o natural para combater as pragas é um facilitador. Eu começo, talvez, em 2 temporadas de Scratch Club, talvez seja a primeira vez, aliás, a entrevista que eu começo mais impressionado. Exatamente. O Wilson Souza é o homem da ciência. A gente tá aqui chamando o Wilson para falar de arbitragem, que é só uma parte da vida dele, mas o cara é o homem da ciência, rapaz. Acabou de dar uma aula aqui. Exato. Acabou de dar uma aula aqui para todo mundo, pô. Que loucura! Que loucura! E assim, temas interessantíssimos, tá? Eu particularmente gosto muito disso. Mas aqui a gente tá para falar mais de futebol, para falar mais de arbitragem. Agora, uma dúvida, Wilson. Nesse ambiente acadêmico, científico, a turma reconhece o Wilson árbitro? Rapaz, aquele jogo lá, a turma dá uma cutucada, lembra, não? É o pessoal da nossa geração, né? Sim, sim. Mais anterior, né? Digamos assim, lá a gente tem eu criei algo chamado visitas. Sim. Por quê? Porque quando eu estava na universidade e o professor falava em determinado espectro, que é um espectro de infravermelho, uma análise cromatográfica, eu não sabia como é que aquilo era feito. Na prática, Na né? prática, Isso. né? E a gente sabe que muitos da universidade está sucateada com os equipamentos. Então, a gente vai aprendendo tudo, mas a gente não sabe a essência. Quando eu tive a oportunidade de estar lá no CETENI, que é o Centro de Tecnologia Estratégica do Nordeste, né? O próprio nome já diz, a gente desenvolve inovações tecnológicas para o Nordeste e para todo o Brasil, né? Mas teve a oportunidade de eu estar ali, me deparar com tantos equipamentos de ponta, sofisticados, e que eu pensei, não, eu vou pegar isso aqui agora e vou criar a questão de visitas, trazer a comunidade acadêmica, trazer o pessoal do ensino médio, Muito tá? bom, Para que eles possam se apropriar do conhecimento. Muito né? bom, Porque não adianta você ter o conhecimento e dizer, eu tenho conhecimento, eu tenho poder, é só meu. Não, o conhecimento, certo, é para ser espalhado, transmitido. Tá? Então é nessa perspectiva que eu criei essa questão de visita. Então sempre chegam alunos para visitar, alguns, né, que ainda tiveram a oportunidade de me ver arbitrando até 2009, por aí assim, quando eu encerrei a carreira, conseguem me identificar. Outros mais jovens não. Então, mas aí sempre algum vai falar, o professor, né, sempre está ali familiarizado com a questão do futebol, vão lembrar, né, do meu nome. Ô Wilson, e uma dúvida que surgiu agora. Você formado em Química, não é isso? Sim. Formado em Química. E como foi que surgiu a arbitragem na sua vida? Foi durante, depois que você se formou? Como foi isso? Como foi o começo? Eu acho que não é nem a arbitragem. Como surgiu o futebol. Exatamente. Porque para chegar na arbitragem tem que ter o futebol, primeiro. Né? Acho que todo árbitro é apaixonado por futebol, né? Ó, eu estudava no Marista, né? Tem Antônio Cordeiro Simões lá, que era o treinador de futsal, a gente jogava futsal. Tu era bom de bola, Wilson? Rapaz, dava pro gato. Qual era a posição do futsal? Era o quê? Fixo, pivô? Era o parado, Era o parado, que hoje é fixo, né? Fixo, né? O parado. Então, aí a gente disputou inúmeros campeonatos a nível de Marista Brasil Norte e a gente sempre saímos campeões dessas competições. Só que também eu treinava, eu morava ali na Campina do Barreto e treinava no Arruda, no Santa Cruz ali. Fiz um teste, eu e Banana, que foi goleiro do Santa Cruz, tá? Chegou a profissional, tudinho. E nessa história eu fui pro juvenil, depois fui pro juniores. Quando eu tava chegando no juniores, foi a época que Ricardo Rocha tava saindo, Zé do Carmo tava indo pro profissional. E aí eu já treinei 2 anos ainda, que era Seu Batista, tanto no juvenil como nos juniores antigamente, hoje é sub-17, sub-20. E nesse contexto, Seu Batista, depois de 2 anos lá no sub-20, que os juniores, ele veio a falecer. E aí quem assumiu foi Zecão, né, que era o preparador físico na época.
E o Zecão disse, não, eu preciso que você treine os 2 expedientes. Eu disse, professor, eu não posso, porque eu já tinha falado com o seu Batista que eu faço a universidade, lá a federal, eu faço engenharia química. E eu não tenho como sair de lá do curso para ficar só treinando, jogar futebol. Sim. Não é, minha mãe não iria deixar isso aí, né? Então, o que é que acontece? Ele fez, jogador para mim tem que treinar os 2 expedientes, senão pode pegar o liberatório. Não tem problema, pode pegar o liberatório, libera aí que eu vou pegar. Caramba. Aí eu fui, peguei o liberatório, quando eu cheguei em casa, aí Francisco das Chagas, que foi preparador físico do Sport, do Náutico, do Santa Cruz, né? Ele estava como treinador do Sub-20 do Ferroviário. Do Cabo? Não, o Ferroviário de Recife. Ainda existia o Ferroviário do Recife. Caramba. Certo? Aí foi quando ele pegou, me chamou lá para jogar. Eu disse, Aí os treinos eram ali no Detran, digo, muito mais perto para mim do que ir para o Arruda. E eu fiquei treinando. Treinei os 2 anos de Sub-20, jogamos tudo. E posteriormente eu subi para o profissional. Aí passei cerca de 3 anos no profissional e posteriormente queriam me vender. Era Guilherme o treinador na época. Queria me vender para o América de Natal. Eu disse, não, professor, isso aí eu não posso sair daqui não, porque eu estudo e tal. E foi a mesma ladainha. E tinha um senhor chamado Manuel dos Prazeres Seabra, Nezinho, ele era coordenador do Centro Social Urbano, prefeito de Novas Filhas, ali na Campina do Barreto. Foi quando ele disse, Wilson, quando termina a pelada, né, uma equipe perde, aí alguém tem que apitar, né? Sempre alguém. É verdade, né? É verdade. Aí eu, dá que o árbitro, aí peguei, fui e comecei a apitar. Então começou a brincadeira. Aí começou assim, aí resultado... Nezinho, o seu Nezinho me viu e disse, rapaz, olha, você tem uma postura muito boa, corre dentro de campo bem, tudinho, você não quer... Eu tenho um grupo de árbitro, que era o GAMES, Grupo de Árbitro Manuel Seabra. Aí, você não quer arbitrar, não? Arbitrar, seu Nezinho. Eu jogava salão, Sérgio China, na época, né, contemporâneo de Sérgio China. Disse que foi um grande jogador. Isso, exatamente, tanto no salão como no futebol. Sim. E aí eu disse, não, seu Nezinho, mas olha, eu tô ali naquele, tinha o Bar Savoy ali na Guararapes. Sim. Ele disse, eu tô naquele edifício ali, 10º andar, no dia que você quiser aparecer, será bem-vindo. Eu disse, tá bom. Aí ficou na conversa, passou o tempo e certo dia eu desci do ônibus ali de Cidade Universitária, eu olhei assim, eram umas 7 horas, digo, a hora que ele disse que a reunião tava... Aí eu digo, subo, não subo, fiquei na dúvida, eu vou subir, né? Curiosidade, né? Aí eu fui lá, subi. Aí quando eu subi, ele já me apresentou o grupo, dizendo que eu já fazia parte do grupo, estava me integrando ao grupo, tudo. Deu material para eu comprar, eu levei para minha mãe comprou o material, eu comecei no futsal, arbitrando. Aí com ele... Isso com quantos anos? Eu tinha o que? 17, 18 anos, por aí assim. Jovem pra Aí caramba, comecei com ele. Aí, resultado, comecei bandeirando, né? E naquela época, vamos supor, minha mãe me dava R$100 para eu passar a semana, R$50, R$100, que era para lanchar, né? O bandejão lá na universidade, esse tipo de coisa, o RU. Aí quando eu fui arbitrar com ele, sábado e domingo, né? Ganhei R$400, R$500. Aí eu digo, me animei. Pra quem passar a semana com R$100, ganhei esse dinheiro, me animei, né? E duplicou a renda. Como eu vinha de ônibus, voltava de ônibus, eu lia a regra e voltava lendo a regra no ônibus. Aí memorizei rapidamente, aí fui gostando. E depois, dentro da própria universidade, aí vi a oportunidade de fazer o curso de futsal, onde eu fiz o curso de futsal também, onde tive a oportunidade de aprender com grandes árbitros, o Biraci Pedrosa, João José Venceslau, o Cuíca. Eu comecei no futsal, né? Começou no futsal. Aí tive a oportunidade subir rápido a nível nacional. Aí conheci Zé Carlos das Dores, Daniel Pomeroy, Paulo Vec, renomados árbitros do futsal e que a gente aprende muito, né? Essa coisa. Então, quando eu ia para o jogo, eu passei a olhar o jogo de uma maneira diferente. Sim. Eu passei a olhar o árbitro, como é que ele se comporta. E levava um caderno para que eu anotasse, teve tal problema, como foi que ele fez para sair desse problema? Então, eu anotava. Aí depois eu pensava, isso aí foi correto? Foi a melhor solução ou teria outra solução? Qual seria a outra solução mais fácil, né? E assim fui dia a dia, né, na arbitragem.
Depois do salão, eu acho que 2 anos depois, teve a oportunidade de fazer o curso de campo. Aí eu fiz o curso de futebol de campo e aí entrei, né, também na arbitragem de campo. Foi Armindo Tavares, na época, o professor Armindo Tavares, que era da federação, depois passou a ser supervisor do Náutico. E uma vez terminou, eu fiz em 88, 89, apitei 88, 89, porque o curso começou em 87, 88, fiz a formatura, arbitrei 88, 89, 90, fiz o teste para profissional, fui em primeiro lugar, passei. Aí apitei o 90 em profissional, 91 fiz o teste da CBF, também fui em primeiro lugar, passei, e aí entrei na CBF, fiquei 91, né? Aí fiquei 92, fiz o teste para aspirante à FIFA, aí outra vez primeiro lugar, fiquei 92, 93, e quando foi 94 foi o teste para a FIFA, aí que eu também passei em primeiro e entrei na FIFA em 94, então na FIFA eu fiquei 14 anos, e dentro disso aí, certo? Na época, quando eu fazia o curso de engenharia química lá na universidade, na Federal, a Luciana Santos, hoje é nossa ministra do Ministério da Ciência e Tecnologia, ela era do diretório acadêmico, né? Então ela, Raul Henry, tá? Esse pessoal tudo era daquela época. Então a Luciana pegou e me chamou para eu coordenar dentro da universidade a parte esportiva. E aí a gente fazia o regulamento, as reuniões com as equipes, eu apitava os jogos, né? Então, esse tipo de coisa. Eu cuidava de toda essa parte da área de esporte, tá? E era do diretório de Luciana Santos. Né? E foi assim que a gente começou na arbitragem. Aí teve a oportunidade de entrar na FIFA, me deram logo um pepino para descascar, né? Que foi Brasil e Argentina em 94 aqui. Somente. Foi seu primeiro jogo FIFA? Somente. Primeiro jogo FIFA. Né? E aí, vamos supor assim, eu tive uma grande vantagem, que eu tive na minha época grandes instrutores, certo. Tá? E um deles que sempre me acompanhou e até hoje me acompanha, a gente fala muito, nos falamos muito, é o Emílio Marques Mesquita, tá? De São Paulo, foi árbitro FIFA, era instrutor FIFA e instrutor da CBF. Então era ele que estava aqui. Então, como era meu primeiro jogo, a preocupação também do pessoal era o seguinte, que eu botava muita gente pra fora. Então, não tinha... Pouca conversa, era meu. pouca conversa e muito cartão. E o Brasil e a Argentina não ia sobrar ninguém no campo. Aí a preocupação era essa. Foi Então, onde o jogo? Foi onde o jogo isso? no Arruda. No Arruda. Foi 120 mil pessoas. Somente. Foi naquela época que o Brasil estava mal, veio para aqui, Ricardo Rocha, tudinho. Sim. Aí o presidente Fred Oliveira foi que trouxe esse jogo para cá, né, com o Ricardo Teixeira. O Brasil entrou de mão dadas, né, puxado por Ricardo Rocha. E aí começou o jogo. Do lado do Brasil tinha Ricardo, que eu tinha jogado, a gente tem amizade até hoje. Então eu disse a ele, pô, alivia aí, vê se os caras aí colaboram, certo? Aí ele controlava os caras. Do lado da Argentina eu não conhecia ninguém, não teve jeito. muito menos falava espanhol naquela época. Tinha quem naquele time da Argentina, Wilson? Maradona, os caras, só os caras top, né? E aí começou o jogo aí, nessa época eu trabalhava na TV Tribuna, né? E aí qual era o meu treinamento? De meio-dia, quando era a hora do almoço, o que é que eu fazia? Eu ficava dando tiros, pique naquela ladeira, subindo a ladeira até lá em cima. Eram 10 tiros ali. Então, para aguentar o ritmo do jogo, porque o jogo era pegado. Né? Aí ele disse o seguinte, Wilson, quanto mais o jogo para, menos problemas você tem. Mais problemas você tem. Então, se você tem que fazer com que o jogo flua, certo? Menos parada, mais jogo, certo? Você, e outra coisa, preocupação era os cartões, para não expulsar, porque o jogo, senão ia acabar a partida. Aí eu peguei tanta pressão, primeiro jogo, né, o cara chega e diz assim, é a mesma coisa, o cara tá aqui na empresa, Amanda, chega tanta pressão aí que você tá no probatório, vai fazer bronca, tem que se submeter, né? Bronca, cara. Aí o que é que acontece? Eu cheguei e disse, não, vou traçar um critério. Quando for para vermelho, eu dou amarelo, né? Quando for para extrapolar, aí não tem jeito. Se for para botar um para fora, eu boto tudo, também tanto faz. O que é que vai dar daqui? Aí eu fiz isso, fiz o jogo correr,
Hoje muita gente vê vídeos, né? O jogo mais violento, não sei o quê, esse tipo de coisa, mas na realidade eu fui pegar umas fitas, naquele tempo não tinha DVD, não tinha essa questão de internet, eu peguei fitas para ver o jogo como era na Argentina, como era. E o jogo era pegado. Sim. Tá? Você vê um campeonato argentino, Até hoje Até hoje é. e o Uruguai é a mesma Pau coisa. comendo, meu amigo. Segue o árbitro, segue, ninguém reclama nada. Só que o Brasil é um outro tipo de um estilo de futebol, e aí qualquer coisinha cai, né? Esse cai. E aí foi o que eu fiz, deixei o jogo seguir, quando ela realmente pegava, mas quando jogava duas, eu marcava, deixava seguir. E assim foi. O Brasil ganhou 2-0, né? 2 gols de Bebeto, tá? E o pior que o cara da CBF mandou eu fazer o teste físico no outro dia, certo? Aí eu fui dormir 2 horas da manhã, depois do jogo, jantar, tudo. Dormi 2 horas, quando deu 6 horas, 7 horas, eu tinha que estar lá em Boa Viagem para fazer o teste físico. Você veja, o amadorismo, tá? Com relação, a gente fala, não, a cobrança pro árbitro, tanta cobrança do árbitro de si, do profissionalismo do árbitro. Mas qual é a contrapartida? Eu fui fazer teste físico depois de um jogo, de ter trabalhado num jogo como Brasil e Argentina, onde um árbitro corre entre 14 e 22 quilômetros. Nesse jogo, que você poderia muito bem ter avaliado a minha prova física ali. Exato. Aí eu vou pro outro dia, 7 horas da manhã, na Avenida Boa Viagem, correr, o cara acompanhando no carro, foi eu e Jorge Paulo Gomes, que era o assistente, correndo para fazer o teste físico. Ainda consegui fazer 3.600 em 12 minutos na época. Pelo amor de Deus. Né? Então, isso aí, né, a gente chega e vê assim, diz, pô, é tanta exigência para o árbitro, mas o que é que a entidade dá em troca? Né? Eu já fiz teste físico em pista de aeroporto lá no Rio de Janeiro. Sim. Tá? Porque não tinha uma pista, vamos fazer aqui, medir, botar os cones, a gente fazer. Então, sempre é uma coisa dando um jeitinho. Dando um jeitinho e não há uma, digamos assim, eu acho que a profissionalização é uma via de mão dupla. Sim. Tá? Dizer que o árbitro hoje não é profissional tá errado, no meu ponto de vista. Porque hoje o árbitro recebe, é um profissional autônomo. Tá? Agora, querer que o árbitro tenha uma dedicação exclusiva à arbitragem, achando que vai melhorar, não vai. Certo? Eu acho que quem pensa tá assim, dessa maneira, tá enganado. Por quê? Mas essa desculpa interromper, Wilson. Esse discurso da profissionalização para dedicação integral melhorar o desempenho, eu concordo, pode não melhorar, mas não é muito mais para você ter embasamento para criticar? Porque às vezes eu sinto que o árbitro recebe a crítica e faz, olha, mas eu não sou profissional. Eu vivo de outra coisa. Muitos fazem isso. Eu já vi discurso em alguns árbitros nesse sentido. Então, assim, a profissionalização não seria, aqui a pergunta de leigo mesmo, muito mais de para quem vê de fora, para dar o embasamento para você cobrar aquele árbitro por um desempenho melhor? Veja, a profissionalização, ela foi outorgada, mas não foi promulgada, em 10 de 10 de 2013. Sim. Tá? Através da lei 12.867, tá? E por que não foi? Porque as federações, muita pressão para que não promulgasse e sair. Então, o presidente Dilma pegou, guardou lá a lei e não promulgou, certo? Em 2023, ela veio como foi feito algumas revisões, foi a 14.597, e nessa lei, tá, 2023, eles adequaram certas questões para promulgar a profissionalização da arbitragem, tá? Essa lei acabou se tornando um PL, certo? Que é o 867, que está aí no Senado, esperando que seja até hoje promulgado. Então, os entes, certo? Federações, confederações, eles não têm interesse de profissionalizar a arbitragem. Eu acho importante que um primeiro passo seja dado, que é tornar a profissão, regulamentar a profissão do árbitro, tá? Porque profissional eles já são.
como eu disse, a partir do momento que você recebe R$ 7.500 para arbitrar um jogo como árbitro FIFA, tá? 4 jogos eu tenho R$ 30 mil. Então, não vai adiantar você querer que os árbitros, por ter uma única profissão, eles tenham uma mudança de postura dentro do campo de jogo. Sim. Não vai, Sim. tá? Porque tem que mudar a sua mentalidade. Mas tu não acha que essa campanha que falei de profissionalização não traria mais estrutura para esses árbitros também? Veja. Justamente para, além de deixar eles só com uma profissão, eles são árbitros e só árbitros agora. Mas também dá mais estrutura e mais background mesmo de formação de fato deles para ter uma arbitragem melhor. Então, esse é um outro problema, a formação, certo? O problema não está no topo da pirâmide, o problema está na base da pirâmide. A formação dos cursos de arbitragem é feita a nível estadual. Cada federação regulamenta o seu. Tem federação que são 6 meses, tem outras que são 9, tem outras Então que não é são 12. unificado. Não há uma uniformidade, não há uma grade curricular definida, tá? E outra, nós não temos pessoas capacitadas a serem instrutores. Se você não tem bons professores, você não pode formar bons profissionais. Isso é em qualquer segmento, né? E o que é que acontece? Essas pessoas muitas vezes sequer arbitrou as competições no seu estado. E hoje, como, digamos assim, estão lá na federação subserviente, essas coisas, acabam sendo colocada para a comissão de arbitragem. Sim. E aí o trabalho, certo, que deveria ser feito na formação, acaba não ocorrendo. E o árbitro se forma com uma série de lacunas. Para você ter um exemplo, qual o critério para entrar na CBF, no quadro nacional? Tem que ter 3 jogos profissionais. Então, se um árbitro se formou agora em janeiro desse ano, Sim. Foi diplomado, chegou o campeonato pernambucano da 2ª divisão, ele arbitrou 3 jogos. Ele já entra na CBF. Ele já pode, no próximo janeiro de 2026, ser um possível candidato para fazer o teste da CBF. Qual é o teste da CBF? Um teste físico e um teste de regra de futebol, tá? Quero dizer aqui que... Teste teórico. Um teste teórico. Quero dizer aqui que tudo isso começou comigo aqui, certo? Essa ideia de fazer as provas físicas. Os árbitros não tinham prova física, não tinham prova teórica. Aí, quando o doutor Silvio Guimarães assumiu a comissão de árbitro aqui, tá? Que foi presidente do esporte, tá certo? Então ele me chamou para a gente modelar o curso. O curso era de 6 meses, eu botei para 12 meses, tá? E a gente viu as disciplinas, né? Como eu sou da área de ensino, eu procurei ver as disciplinas que fossem coerentes para o curso. E a gente começou a fazer esses cursos. A outra coisa foi que eu disse a ele, o árbitro não lê regra de futebol. Então a gente, uma maneira de exigir eles lerem a regra, foi o que eu fiz no futsal. Quando eu estava no futsal, posteriormente eu assumi, quando assumi o Fred Carvalho lá, que foi depois de João Antônio, a gestão, que é o irmão de Mirinda, né, Alexandre Mirinda, ele me chamou para dirigir a arbitragem. Então eu fui dirigir a arbitragem. Uma das coisas que eu fiz foi o seguinte: colocar prova teórica. Sim. Então, se o árbitro tirasse 7, ele seguia apitando. Se não tirasse 7, ele esperava 30 dias para fazer de novo. E assim foi. Essa mesma ideia Dr. Silvio pediu para implementar lá no futebol. Além disso, eu levei a ideia de que o árbitro tem que fazer prova física. A gente faz só uma educação física calistênica, tá? Que era ali na Jaqueira, era aqui no 13 de maio, tudinho. E você não pode fazer uma educação física para todos. Cada indivíduo tem o seu, digamos assim, o seu potencial. Você pode ser bom na parte de resistência, ele ser bom na parte de sprint, de explosão. Cada um tem seu então biotipo, eu tenho que trabalhar de maneira que você chegue no mesmo nível, porque eu nem posso ter somente explosão, como eu não posso ter somente resistência. Então a gente tem que trabalhar esse mesmo nível. E isso não é feito na arbitragem. Ainda hoje, continua assim. Então, quando eu estava como árbitro, o que é que eu fiz? Eu contratei um preparador físico,
O primeiro foi Alexandre Julião e depois foi Eduardo Jacó, que me acompanhou até o final da carreira. Eu contratei um massagista, que era Tony. Você tinha todo o staff, então? Isso. Contratei uma nutricionista, que era a doutora Flávia, que era do esporte, né? E contratei pessoas profissionais que eram competentes e paguei Montou do uma meu equipe do seu bolso bolso. para que eu pudesse ser profissional. E isso é o que eu falo, que essa é a mentalidade do árbitro ser profissional. A primeira competição minha que eu saí foi pro Peru, no Sub-17, eu não entendia nada de espanhol que os caras falavam. Muito menos quando eu falava com um chileno, certo? Ou com um boliviano que, certo, falava Sotaque, muito né? rápido. Um dialeto tá? diferente. Quando eu voltei, eu fui fazer o curso de espanhol. Foi aí que eu tô aí investindo em mim. Então eu fiz dessa maneira. Quem deu entrevista recente dizendo que tem todo esse staff também foi o Wilton Pereira Sampaio. Né, o árbitro hoje que é FIFA, já fez algumas Copas do Mundo, inclusive. Mas a grande questão, Wilson, que assim, que a gente debate tanto hoje no futebol, e aí eu acho que você já deu a deixa, né? Tá tudo na formação dos árbitros. É que eu particularmente não lembro de uma temporada do futebol brasileiro com tantos erros. Assim, e erros do meu ponto de vista, por isso que a gente tá aqui com você, para chancelar a opinião, para mostrar também pra gente quando a gente tá errado. Erros do meu ponto de vista, assim, crassos, chamativos, sabe? Sabe aquela coisa que você faz, pô, não é possível. E quando eu falo desses erros, eu acho que o mais recente, que não vai sair da minha cabeça nunca esse daí, é o Palmeiras de São Paulo com o Ramon Abate-Abel. Aquele pênalti que deixou de ser marcado. Por conta de um escorregão, né? Um carrinho de jogador do Palmeiras no jogador de São Paulo. É uma frase que a gente escuta tanto, até na várzea. Sem querer também é falta. Sem querer também é falta. Então, assim, a questão é mais essa, assim, por que você acha que a gente tá vendo tantos e tantos erros no futebol brasileiro hoje? Pronto. A comissão de arbitragem da CBF, certo? Você vê, o presidente da comissão mal arbitrou. Ele era árbitro paulista, num jogo, não sei qual foi, um clássico lá, ele cometeu um erro gravíssimo e aí foi tirado do quadro lá de São Paulo. Sim. Ele veio para Bahia. É o Sintra, né? É o Sintra. Sim. Então ele arbitrou alguns jogos, né, na Bahia, né, não sei se ele chegou a arbitrar alguns jogos do Campeonato Nacional e parou com a arbitragem. Então ele é da área de TI, né? E viajou para os Estados Unidos, né? Foi fazer carreira lá na sua profissão. E como era amigo do rei, de Edinaldo, ele pegou, botaram ele lá, tá? Sim. Você hoje tem uma comissão, uma consultoria para uma comissão. Então é você atestar que é incompetente porque eu preciso de alguém como Sandro Meira Hit, o argentino, como é que me falha o nome? Poxa vida. Deixa eu ver aqui, pegar aqui. Vou lembrar. Final de Copa. Isso, né? Meu Deus do céu. E tem o francês, não é isso? Então, Nestor Pintana, Sandro Meira Hit e Nicolas Rizzoli. Isso. Pronto. Esses, né, são os caras que dão consultoria à comissão. Ou seja, então a comissão não serve para nada. É melhor botar a consultoria lá. É melhor botar a consultoria. Exato. Entendeu? Então eu acho que porque começa aí. Não são a comissão, por exemplo. Segundo ponto, né? Toda vez que se trata de arbitragem, de gasto, as entidades, federação, CBF, vê os gastos como gasto, o investimento como gasto. E não é um gasto, é um investimento, tá? E a outra coisa que a gente vê é essa questão da formação dos árbitros a nível nacional, né, que entra, tá? E os árbitros não entram hoje como, digamos assim, achando que a essência é o posicionamento. Eles entram, se posicionam mal, dão as costas para o assistente, que é um ponto de informação, corre pela zona de congestionamento, que é aquele, se você fizer um triângulo ali, do centro do campo para as linhas que
faz interseção da grande área com a linha de fundo. Esse triângulo, você não pode estar ali dentro, você pode passar, mas é aquilo que eu digo, os caras correm de meia-lua são usar taça de champanhe, porque acha que de um lado e de outro eu tenho o VAR para me salvar. Sim. E a bola bate. Quando a bola bate no ato, não é a bola que está errada, é o ato, que a bola não pensa. Exato, né? Exatamente. Então, esse tipo de coisa. Entra em campo, não faz um planejamento, é aquela questão de boa sorte, vamos, certo? Sorte não existe. A sorte é você estar preparado para as oportunidades. Isso é o que eu entendo como sorte, porque sorte não existe. Então, sempre que eu ia fazer um jogo, eu planificava o jogo. Então, eu pegava 30, 40 minutos planificando o jogo no quarto do hotel. Depois disso aí, ficou o negócio, eu mudei. Então, eu criei a questão eu dava aula como professor substituto lá na Rural. Aí, quando dava 20 horas, dia de sexta-feira, todo mundo que trabalhava comigo se reunia ali e eu fazia um treinamento, né? Perfeito. E para que eu deixasse de planificar menos, certo? Sim. E outra coisa que eu fiz foi o seguinte: você vê essas duas bolas que existem de lado das metas. Isso aí quem inventou fui eu. Certo? Por quê? Eu fui arbitrar um jogo lá na Colômbia, lá em Medellín. Sim. América de Medellín e Boca. Um jogo chovendo, até já tinha chuva, tudinho, mas o jogo tava tranquilo, pegado, mas tranquilo. E o Boca perdia por 1-0. Sim. Já no segundo tempo, por volta dos 30 minutos, desapareceu. A bola saiu, o Gandula pegou, ficou segurando a bola. O goleiro do Boca pedindo a bola, ele nada lhe dá. O goleiro foi lá pegar a bola da mão dele. Quando pegou, ele ficou segurando. O goleiro mais forte puxou ele e ele foi cair longe. Tá? E aí o que é que aconteceu? O pau fechou. Sim, Libertadores, aí eu tive que botar o Gandula pra fora, goleiro pra fora, tive que botar o capitão do América de Medellín pra fora, tá? Criou todo um problema e a temperatura do jogo subiu. Isso. Tá? Aí quando eu voltei, eu vim pensando numa maneira de solucionar. A maneira de solucionar, eu digo, vou botar os caras sem bola. Como é que eu faço? Eu vou pegar mais duas bolas. Aí num jogo aqui entre Náutico e Sport, aí eu estreiei essa metodologia. Sim. Então botei duas bolas, né, afastadas ali das metas, ali onde tem a interseção da pequena área com a linha de fundo, e botei as duas bolas. E ali a gente botei de um lado e de outro. Qual foi a vantagem? O Gandula não me ia criar problema, a bola saía, ele ia repor naquele lugar, instruir ele dessa maneira. O goleiro não ia fazer cera, porque se ele olhasse para um lado, olhasse para o outro, tem uma bola. E isso faria com que o jogo fosse mais ágil. Sim. E aí foi o que ocorreu. Uma regra que até evoluiu, né? Evoluiu e hoje no Brasileirão tem ao redor de todo o campo. Por quê? Porque eu saí aplicando em todos os estados, em todos os jogos. Inclusive a nível de Sul-América, quando eu apitava Libertadores, Sul-Americana, eliminatória, né? Então isso aí foi ficando, certo? Como a turma viu que era uma boa ideia, foi ficando. Então assim, a formação, então, acaba por refletir totalmente no que a gente está vendo hoje na arbitragem. Mas tem outro ponto, isso. Não, eu nem ia falar do VAR ainda. Como é que a gente vê esses caras... Como é que a gente vê esses caras ostentando escudo da FIFA? Então, porque assim, eu cresci vendo um futebol que se você traz um árbitro FIFA pro jogo, todo mundo já faz... É um conceito de segurança, né? Tipo assim, o cabra é FIFA, pô. O cabra é FIFA, não. É outra coisa, né? Outra história. O jogador já se portava diferente. O torcedor pensava duas vezes antes de xingar o árbitro. Peraí, pô, ele é FIFA, pô. Ele sabe o que ele tá fazendo. Hoje, assim, o cara ser FIFA ou não é mais respeitado. Pelo menos aqui no Brasil, não se respeita mais o escudo FIFA. E não por conta do escudo FIFA, mas pelo árbitro que usa. Eu falei aqui do Ramon Abate Abel. Eu tô querendo massacrar o rapaz, não. Mas assim... Ele é um árbitro FIFA. Ele é um árbitro FIFA que teve um erro e que eu não considero bom. É um árbitro que chama problema. Eu não lembro de um jogo do Ramon Abate Abel. Até o jogo que ele fez na Arábia deu bronca. Deu a confusão, todo mundo questionando. E ele é FIFA, pô. Sabe? Então, por quê? O que aconteceu, Wilson, com esse distintivo FIFA, assim? Então, a falta de critério, eu acho que tudo tem que ter seu critério. Sim. Você, para entrar na CBF, você teria que ter um critério de um número de jogos, arbitrado a nível estadual, profissional Série A, sim, tá? E ter arbitrado clássico.
tá? Porque Exato. aí você mede a capacidade técnica do árbitro. Jogo o quê? Se ele arbitrou clássicos, então o que é que dá respaldo? Eu vou trazer ele para o quadro nacional, onde mesmo os jogos da Série D são clássicos. Tem a mesma dificuldade que no seu estado. Isso. Né? Isso. Se isso ocorre, isso vai ser um facilitador para a melhoria da arbitragem. Ele vai chegar ao quadro nacional, certo? Com um certo lastro, Com uma certa conceito e tudo experiência, né? Perfeito. E a outra coisa para entrar na FIFA, né? Quais são os jogos importantes que ele arbitrou na Série A, tá? Hoje não temos esse critério. Sim. Hoje é aquele negócio de que eu sou amigo do rei, o padrinho vai lá, E bota o cara força pra e dentro. bota. Então, é claro que deve existir política em todo o segmento. Até em casa, se a gente não for político, se eu não tiver político com a mulher, Pelo amor tá de certo, o cara dorme na cama do boi. É, não é? Tá? É verdade, A gente tem que ter essa política em qualquer circunstância, Isso. tá? Mas antes de tudo, a gente tem que demonstrar competência. Perfeito. Eu acho que você só chega aonde chega por competência. Não precisa você derrubar ninguém, né? Usar de atitudes que vai derrubar um concorrente seu de profissão para poder chegar. Não, existe espaço para todo mundo, cabe você demonstrar de uma maneira diferente do que é a sua competência. Quando eu entrei na arbitragem, eu arbitrava diferente dos outros. Por quê? Os outros, eu digo só assim, hoje temos muito relações públicas da arbitragem. Isso. Tá? Não Conversa, temos árbitro. Exatamente. Muita Então são os conversa. caras relações públicas da arbitragem. Isso. O cara tá sempre pensando no próximo jogo. Eu aprendi, o Emílio Marques Mesquita me ensinou o seguinte, ó. Entre em campo achando que esse é seu último jogo. Sim. Certo? Dependendo de como você for, vai qualificar você para o jogo subsequente. Não, e outra coisa, o papel do árbitro não é ser o representante da regra do futebol ali? Aplicar, Então veja, né? é ser o representante da aplicação da regra. O papel do árbitro não é ensinar a regra pro jogador. Antes de fazer começar a o jogador Ensinar, competição... ensinar tem que cobrar mais caro. Exatamente. Veja só. Antes da competição começar, você tem reuniões com os clubes, com os capitães, você tem aquela conversa antes do jogo. O cara tá ali dentro de campo numa Série A brasileiro, pressupõe que ele entende da regra, entendeu? Então, assim, o que eu vejo, isso que você falou de relações públicas da arbitragem é muito real também. Sim. O que tem de árbitro que quer conversar, quer explicar, velho, foi falta, é pra amarelo, mostra o cartão e acabou. Se for E outra, reclamar, amigo. Segue se o jogo, você tem uma equipe falando chinês, a outra japonês, você vai falar com ela, explicar alguma coisa? Não. Não vai. Tá? O árbitro não tá para justificar, ele tá Exato. para aplicar e Aplicar a indicar regra. contra quem foi a infração. Exatamente. Isso é um ponto, né? E quando a gente fala nesse contexto da qualidade da arbitragem, com o surgimento do VAR piorou na América Latina. Por quê? Por conta da mentalidade latina. Então os árbitros entram em campo usando o VAR como uma bengala. Eu ia perguntar isso pra você. Eu quero saber a sua opinião sobre o VAR. Porque a gente, Antônio bem falou aqui, esse ano a gente tá vendo muitos lances repetidos. Toda rodada tem lance, o esporte já foi E prejudicado. sabe qual é a no começo. sensação? É que a tecnologia que era pra ajudar tá Exato. potencializando. Tá potencializando. Tá tornando os erros ainda maiores. E leva pros jogadores e pra torcida, você fica naquela de, cara, como é que tá errando se tá vendo no vídeo, tem tempo pra ver no vídeo. Entra justamente isso, parece que o árbitro tá levando o VAR como muleta e tá acarretando em mais erros. Isso. O VAR ele surgiu, né? Tentaram trazer o VAR a partir de 2010, né? Não conseguiram. A FIFA, na época, resistiu à tecnologia. Em 2013, com aquele lance de mão de Thierry Henry, ele acabou tendo que ceder, né? E aí, em 2015, começou a ser trabalhada essa questão do VAR, de usar a imagem
para resolver os problemas, né? Primeira Copa do Mundo com o VAR foi 18, né? 18, quando o VAR estava já parte da regra, tá? Até então era experimento. Exato. E aí, usado nas categorias de base e usado nos países que se credenciaram a usar o VAR. Eu lembro né? que o primeiro pernambucano foi de 2017. Isso, Esporte Salgueiro, Salgueiro. Esporte Salgueiro. Aquele gol polêmico, se a Pronto. bola tinha saído ou não. Na E a cobrança de bola escanteio. não saiu, porque a imagem que foi cedida foi da Globo, eu tava lá, tá certo? bola não E a saiu. bola não saiu. Não saiu. O problema foi o posicionamento, que não do deixava assistente. claro. Isso. Que ele tava, a bola era ali a linha de fundo e ele estava aqui, na pequena área. Então ele viu o pescoço assim, então a imagem é Viu? distorcida. Isso, né? isso. E aí a gente entra naquela questão que a gente estava tocando. Por que o escudo FIFA hoje não representa um grau de confiança para a arbitragem? Eu aprendi o seguinte, quando o árbitro entra em campo, ele tem que trazer segurança para todos que estão envolvidos no jogo. Vocês da imprensa, o público, a equipe, né, de uma maneira geral, os dirigentes, a comissão técnica e o jogador. Então, quando eu entrava em campo, o que é que os caras diziam? Ó, não encosta nele, deixa ele arbitrar. Sim. Tá? Então, por quê? Porque sabia que o árbitro, como representante da regra, né? Eu aplicava a regra ao pé da letra, tá? Mas entendendo o espírito da regra do jogo. É importante saber que o árbitro tem que entender o espírito da regra do jogo. Tem que interpretar, né? Exato. E o que é o espírito da regra do jogo? É a igualdade, a satisfação, a segurança. É isso que eu tenho que levar para dentro do campo de jogo. Tá? Agora, Perfeito. Ô, Wilson, eu tenho uma coisa que eu falo bastante nos debates que a gente tem aqui na rádio e que, tendo a oportunidade de conversar com você, eu queria colocar. Eu acompanho muito outros esportes também. Você tem, por exemplo, o futebol americano. Ele tem uma disposição de regras que ela deixa menos espaço para o subjetivo, para a interpretação ali daquele sujeito que está em campo, certo? E existem mais árbitros também no jogo de futebol americano, como tem no basquete. É uma coisa muito mais assim, olha, aconteceu isso, vai ser isso, sabe? Não tem o que você interpretar ali. Mas por ser um esporte de contato, existem jogos que vai sempre acontecer alguma coisa nova. Uma coisa que infringe 1, 2, 3 regras e você tem que ali tomar a decisão. No futebol, é um problema o fato de muitas regras serem interpretativas? Wilson? Não é um problema. O problema está na falta de capacidade técnica do ser humano, do árbitro, certo? Em interpretar. Entendi. Como ele não tem bons instrutores, fica difícil. Por isso você vê difícil interpretação. E por isso você vê assim, cada árbitro interpreta a mesma jogada de uma maneira diferente. Você fala Isso. da falta de critério. Isso, que não é o tem que uniformidade. mais se certo? fala. Exato. O que vale para Poderia um ter um tem norte, que valer né? para o outro. Exato. Certo? Isso faz parte dos Isso princípios falta, das de regras fato. do jogo. Exato. Eu digo sempre que o árbitro ele tem que ter a CPI. Tá? Na formação do árbitro ele tem que entender que ele tem que ter no texto a CPI. O que é a CPI? Não é a comissão parlamentar de inquérito. Já vai Na botar uma formação? comissão. Conhecimento das regras do jogo, entender a letra e o espírito da regra do jogo. E quando se fala o espírito, é o que o legislador, lá o board, queria que fosse aplicado. Tá? É como você disse, nesse jogo do São Paulo lá, os árbitros, a imprensa, ainda tá o VAR, né, que foi até, eu acho que era Gilberto Castro Júnior daqui. Gilberto Castro foi naquele Grêmio e Red Bull Bragantino. Foi? que Então, teve. pronto. Era outro que tava lá no Era VAR. Hilbert Estevão. Pronto. Aí ele estava falando em intencionalidade. Isso. Na regra do jogo, a intencionalidade deixou de existir depois da Copa de 2008 nos Estados Unidos. Sim. Tá? 2008. 2008 é o quê? 2006. não. 2006. Na Alemanha. Na Alemanha. Pronto. Deixou de existir, certo? Aliás, em 98, desculpa. 98 na França. França. Na França? Qual foi a dos Estados Unidos? 94. 94. Então foi a da França. Pronto. Certo? Depois da França deixou de existir a intencionalidade, tá? E as regras mudaram e passaram a ter o quê? Qualquer jogador tá lá capitulado na regra 12, faltas e incorreções, que na regra em espanhol chama conduta andesportiva, tá? Aqui no Brasil botou como incorreções.
E aí o que é que se fala? Certo? Qualquer jogador que cometa uma das infrações abaixo de maneira que seja imprudente, temerária ou com uso de força excessiva. Então, deixou de existir A intencionalidade. intenção, Naquela situação de jogo, ele foi imprudente. Perfeito. Tá? E por imprudência, penalidade. E não cabe cartão, porque a imprudência é só falta, a temerariedade é falta mais cartão amarelo e o uso de força excessiva é falta mais cartão vermelho. Então, perfeito. esse conceito o árbitro não entende, principalmente os árbitros que estão aí, certo? Novos. Então, não entende esses conceitos, então não tem como aplicar. Tá? E isso dificulta a qualidade da arbitragem. Sim. Isso dificulta a qualidade da arbitragem. Eu queria te perguntar uma coisa, até que para nós da imprensa é um ganho, mas eu queria saber a tua opinião sobre isso. Nesse caso em específico, em vários outros, o áudio do VAR foi liberado, como em vários casos são liberados para a imprensa ver e tudo mais. E cada vez mais a gente vê o árbitro, vamos dizer assim, mais exposto. É câmera, é esse áudio, isso atrapalha, isso ajuda. No ponto de vista da arbitragem, esse fato de saber que o que ele está conversando ali, a depender, pode ir para a imprensa. Olha, eu acho que em tudo na vida tem que ter transparência. Perfeito. Tá? Se você está fazendo algo correto, tá? Não tem pra que temer. Não tem por que temer, né? Agora, você tem que estar preparado para saber julgar corretamente. Porque o árbitro tem frações de segundo para ver, julgar, decidir e punir. Tá? Então, nesse aspecto, eles têm que estar preparados, saber entender, ler, não só as regras, entender a letra e o espírito da regra do jogo. Quando você diz assim, ó, hoje você, para marcar uma mão, precisa de 16 situações. Não existe uma coisa Pra dessa. se entender o que é mão no futebol, Hoje, você tem que fazer uma graduação. Curso, exatamente. É uma loucura. Então, Porque quando se bate a aqui, coisa bate na mão, não sei. a existe coisa mais movimento simples, antinatural. mas a coisa mais simples, se o movimento é natural, é bola na mão. Se o movimento é antinatural, é mão na bola. Por quê? Nem ninguém joga assim com o braço aberto, nem ninguém joga com o braço assim. para trás. Exato. Porque os braços faz parte da mobilidade do atleta e do equilíbrio. Você para manter o equilíbrio. Do impulso, né? de tudo. Do impulso. Você para impulsionar, você vai levar a mão. Tá certo? Então, isso cabe ao árbitro saber julgar e ter a questão que eu digo de, como eu estava dizendo, a CPI tem conhecimento, coragem, tá? Para saber aplicar as regras do jogo e expulsar um cara como eu expulsei lá no Ceará com 10 segundos de jogo, né? E aí era uma guerra o jogo, ficou tranquilo, certo? Personalidade, né? Para o árbitro saber se impor perante os jogadores, não precisa ser autoritário, tem que ter autoridade dentro do campo e ele ter preparo físico, condição física, porque hoje o futebol, os jogadores correm até 12 quilômetros. Pra acompanhar. Tá? acompanhar, Então o árbitro hoje ele corre entre 14 e 22 quilômetros dentro de um campo de jogo em 90 minutos. Então você tem que estar bem condicionado para poder acompanhar as jogadas de perto. Saber ponto futuro. Então vem a questão da inteligência, tá? Para saber se antecipar o problema. O árbitro não pode ser aquele que cria problema ou fazer parte do problema. Isso. Ele tem que entrar em campo para solucionar problema. Isso. Quando digamos, Argentina e Uruguai, a FIFA me escalou, foi porque era um jogo, o problema era para solucionar o problema. Quando eu fui apitar Israel, Irã, Iraque, lá em Israel, Pelo amor de certo? Deus. Em plena guerra, era para solucionar o problema, né? Cristal e Emelec, plena guerra entre Peru e Equador, foi para solucionar o problema. Então não posso ser eu que vou criar problema. Perfeito, tá? perfeito. E o árbitro ele tem que estar preparado para o inesperado. Se ele não está preparado para o inesperado, quando ocorre aquilo que ninguém imaginou ocorrer, ele não sabe como marcar. Agora, me incomoda, sabe o que eu uso? O Cabral hoje tem uma tela na beira do campo. Que ele vai ver o lance pelo ângulo tal, na velocidade tal, de trás para frente, de frente para trás. Quantas vezes ele quiser. Com um cabra interpretando o lance junto dele. Não. E aí ele... Não interpreta Não o lance. interpreta não, perdão. Com um cabra aqui no ouvido dele, certo?
que geralmente é o Sim. cabra que mandou recomendou Ele revisar o lance. faz recomendações. E o cabra ainda erra. Esse, E o esse- cidadão ainda erra, bicho. É isso que assim, porque esse veja, é o grande X o da cara tá ali questão. dentro de campo, você falou, Wilson, você falou aí. O cara tem segundos pra entender, interpretar, decidir e tomar ação ali. É complicado. Por isso que assim, não e é todo qualquer um mundo que faz. reconhece que é Todo complicado. mundo reconhece. O erro vai acontecer. Agora, com a tela na beira do gramado, bicho, que o cara vai ali e insiste no erro que ele cometeu. Então, um dos erros que estão ocorrendo é que o VAR está opinando, né, na interpretação, lance, sim. certo? Então, existem lances que são objetivos e subjetivos dentro do campo de jogo. Então o não é que o VAR impedimento não, então não é que o objetivo. VAR não é que o VAR não interpreta, ele não deveria interpretar. Exatamente. Mas tá Foge ao interpretando. protocolo. Sim, tá? E no caso, o lance objetivo, dentro e fora da área, o que é que acontece? Foi dentro ou foi fora? Não tem o que ver. Isso. Tá Aham. certo? Tem as linhas, Tem as linhas, limites dali da área. O impedimento, ou foi ou não foi. Exato. Tá? Aham. Então eu não tenho que ir lá ver na tela. Agora, uma falta, tá? É interpretativa. Sim. Tá certo? Então, se houve uma falta dentro da área penal, então o VAR chamou para dizer, olha, esse lance merece revisão. Se eu tiver convicto, tá? Sim. Eu não vou lá. Eu disse, beleza, mas eu estou convicto que não foi. Beleza, segue o jogo. Aham. Tá? Se eu não, o que é que hoje a maioria dos árbitros fazem? Vê a penalidade, não marca, espera o VAR chamar, Isso. aí vai lá e diz, sei lá, peraí, Faz toda a cena. que Vinícius tá chamando, aí eu vou lá. Aí olho lá, Vinícius passou o lance, eu voltei. Ó, Vinícius, como fofoqueiro, mandou eu marcar a penalidade, mostrou a imagem, eu tô marcando, não sou eu que não queria marcar, não queria, certo? Eu não Você queria marcar, não. Vinícius fofoqueiro pegou, fofocou, Sim, eu peguei sim, e marquei. sim, sim. Então transferi a responsabilidade para ele. Entendi, Tá? perfeito. E não é isso. O VAR, ele tem que ser empregado quando? Certo? O árbitro, ele tem que arbitrar de uma maneira em que ele não tenha, não saiba que tem essa ferramenta. No momento que o árbitro errar, a interferência da ferramenta tem que ser pontual. Perfeito. Revisar o lance. Mostra o lance pro cara em vários ângulos. Aham. Ele pode pedir outro ângulo, tudo. Quem é que ele pode chamar para opinar? O assistente. Ó, vem cá, opina aqui comigo, eu tô achando isso. Ou então, o que é que tu acha aqui desse lance? Para ver se bate com a minha opinião. Entendi. Certo? Mas de uma maneira geral, o árbitro é ele que tem que decidir. Você já viu algum árbitro brasileiro, sul-americano, uma vez chamado para revisar o lance, Dizer ele não ir. ele não ir, Não. ou então ele olhar e dizer assim, não, é comigo, vou manter a minha decisão. Nunca. Não vê. Chamou, ele vai na hora. Ele vai e muda a decisão. Isso. Você vê, tava Daronca arbitrando São Paulo e outro, uma tarde dessa que eu assisti, aí o cara tá aqui. Claro a jogada, o cara pegou, era para amarelo. E Ele deu acontece o- amarelo, e o cara chamou ele numa falta no meio de campo para dizer, olha, presta atenção porque a intensidade com que o jogador foi, pegou na parte branda da perna do cara, tal, não sei o que, ao contrário, ele voltou lá e expulsou o cara. Tá errado, cara. E ainda tem interferência do VAR para o erro. O erro. Que é o seguinte, para induzir ao erro. Por exemplo, o lance que no jogo que a gente falou, Grêmio e Bragantino, que teve a entrevista do Marlon, que repercutiu pra Exato. caramba, o jogador do Grêmio. Quem interferiu naquele lance foi o VAR. O VAR que recomendou o pênalti. O Havia mandado árbitro não seguir. havia marcado o pênalti. Tava E deixando o ele VAR seguir. recomendou. E o cara foi pro vídeo, viu o braço colado E aceitou a e aceitou a opinião decisão do VAR. Ó, você quer indução maior, tá? Aqui no jogo do Náutico, era Roberto Fernando, eu acho que há uns 4 anos atrás, que o goleiro do Náutico foi bater, eu não sei quanto, era uma equipe lá de Mato Grosso, eu acho. Ele foi bater o tiro livre, que era na intermediária Sim. da equipe dele, estava chovendo. Ele escorrega, toca com o joelho. Não sei se vocês se lembram desse lance. Toca com o joelho e o cara, a bola sobra assim, vem o adversário, ele vai, se levanta e toca com o outro pé. Né? certo. Aí o que é que acontece? O árbitro marcou um tiro livre indireto porque houve dois toques. Tá certo? E isso aí gerou uma polêmica porque o VAR chama ele. Disse, não, mas veja que quando ele tocou com o pé, tirou uma oportunidade manifesta de gol, a OMG do adversário que ia fazer o gol, né?
Aí o cara vai, olha o lance, revisa, aí diz vermelho pro goleiro, expulsou o goleiro do Náutico, né? Aí o comentarista da Globo disse, que não era eu, disse, tá certo, que estava correto o árbitro, correto o VAR, certo? Aí, até foi, acho que foi Haroldo, liga pra mim, a gente fala tal, aí pra perguntar, os caras perguntando, não sei o que, todo mundo ligando, disse, não, errou o árbitro. Mas todo mundo tá dizendo que o árbitro acertou, mas errou. Aí, por que errou? Aí vai a polêmica, porque a bola no tiro livre, ela entra em jogo quando for tocada com os pés. Tá? Então tá lá em inglês, no texto em inglês, touch and the feet and the ball. E tá lá em espanhol, tocada com el pie. Tá? O cara tocou com o quê? Com o joelho. Então a bola não entrou em jogo devidamente correta. O que é que o árbitro tem que fazer? Simplesmente mandar repetir. Acabou. Mandar repetir. Não tem cartão amarelo. Outra, tem punição, não tem nada. teve uma oportunidade manifesta de gol. Por quê? Se a bola não tá em Porque jogo. nem como a bola não tá em jogo, e mesmo se fosse ali, o jogador, ele não tinha a posse da bola. A bola não foi passada por um companheiro de sua equipe. Possibilidade ele conseguir a bola. Tá entendendo? Então é todo esse contexto que os caras não entendem as regras do jogo. Caramba. É por isso que eu digo, se você perguntar a um árbitro, ó, na regra 12 tem lá falta e conduta antidesportiva. Por que na regra 12 tem essas duas coisas? O que são faltas, o que são conduta antidesportiva? Porque a meta tem 7,32 por 2,44. Porque são 11 jogadores, não são 8, não são 15. Não sabe. Sim. Eu sei por quê. Porque isso eu questionava e eu fui atrás de buscar, né? E isso na história do futebol. Sim, então eu fui buscar a história do futebol, tá? A meta tem 7,32 por 2,44 porque lá na Inglaterra, na universidade, né, o portão media 7,32 por 2,44. Quando tudo começou. Certo? Quando tudo começou. Porque o goleiro era chamado goalkeeper? Porque era goal. Goal era, não, goal é objetivo, é chutar contra keeper. Quem era keeper é o cara que ficava lá no portão, o senhor abrindo e fechando o portão. Exato, sim. Tá? Exatamente. Então por isso é goalkeeper, depois goleiro, tá? O porteiro. Mas, O porteiro. exatamente. Então o que é que isso leva? Por isso que você tem essas dimensões. Tá certo? Porque a linha não pode ser superior a 12 centímetros. Porque as primeiras bolas que surgiram, tá certo? O diâmetro dela, quando você passava o raio, era de 12 centímetros. Tá entendendo? Então tem tudo. Porque são 11 jogadores, não são 10. Porque cada turma na universidade tinha 10 alunos. E aí os alunos, para completar, chamou o... Como era que era? Era como um cara que cuidava da turma lá, supervisionava. Supervisor, monitor. Isso aí. Tem um nome diferente, mas eu não estou lembrado agora. Chamou ele para fazer parte da equipe, por isso ficou 11 jogadores. As primeiras regras que foram escritas foram 12 e não 17. Né? E depois foram aprimoradas, tá certo? Perfeito. E tudo isso faz parte, certo, da base de formação de um árbitro. E eles não sabem. Por que tiro livre? Tá na regra 13. Então, por que os caras não se questionam? Por que livre? Porque pode ser batido em qualquer direção. É um tiro livre. Com exceção da penalidade que tem que ser batida para frente. Tá? Sim. Então, esse tipo de coisa. Porque são faltas e incorreções. Falta é jogador contra jogador. As incorreções, ou conduta antidesportiva, é o jogador contra a regra. Quando eu toco 2 vezes na bola com o pé, tá? Eu tô indo de encontro à regra. Então, é uma conduta antidesportiva, é uma incorreção. Quando eu dou um empurrão nele, no jogador, ou eu calço o jogador, certo? Eu pulo sobre o jogador, eu estou cometendo uma falta. Jogador contra jogador. Entendi. Tá? Então são essas coisas que se precisa o árbitro saber. Como eles não sabem, vai tendo as lacunas, entram na arbitragem, sai da arbitragem com suas lacunas. Isso é uma pena. Uma aula, viu, meu amigo? Uma aula, viu, e me veio uma coisa na cabeça. Eu também tenho uma pergunta ainda sobre VAR. Antes da gente já encaminhar esse papo da gente.
Estou incomodado com uma coisa na arbitragem, Wilson. Quando a gente vai analisar a porcentagem de bola rolando e bola parada no jogo, Exato. a gente tá tendo cada vez mais partidas em que o jogo tá sendo paralisado, picotado o tempo todo. E aí me remeto à frase que você disse no começo do programa aqui, que jogo parado dá mais chance de dar problema. Mais problema. Porque é o quê? É uma necessidade de alguns árbitros de querer controlar o jogo. Não, né? são instruções que são passadas, como eu disse, pelas comissões estaduais, né, que dizem, olha, os primeiros 15 minutos você dá conserto de apito, apita tudo, tá? Sim. Salta os outros 15 e depois pega os outros 15 minutos que você não vai ter problema. Baseado em que isso? Nas próprias concepções aqui do Brasil, que era assim. Então, o que é que acontece? O árbitro ele tem que estar em campo para deixar de apitar e só apitar quando se fizer necessário, com uma falta ou incorreção. Sim, sim. Tá? O árbitro, quando ele passar desapercebido no campo de jogo, a arbitragem foi excelente, Exato. ou muito boa. Né? E como é que ele faz isso? Não precisa dar conselho de apito. Você vê o cara, o tom do apito vai dizer para o atleta se ele vai ter punição ou não. Então, prio é uma falta. Prio já é uma falta, mas cartão amarelo. Prio é falta, mas vermelho. Ele já vai esperar. Pode olhar que a reação do atleta. Você olha a reação. Isso é psicológico, né? Então você já diz para o atleta a maneira de você tocar o jogo. O árbitro é o maestro do jogo. Quem é dono de espetáculo são os jogadores. Sim. Eu vou apenas reger a orquestra dos jogadores. E aí, não precisa você, um lateral que saiu claro, um escanteio que saiu claro, você apitar. Simplesmente você sinaliza. Você vê os jogadores. O cara faz a falta e diz, a gente tá fazendo a barreira. Ele tem direito a fazer barreira? Não. Porque a regra impõe que a barreira não existe na regra do jogo, existe 9 e 15 metros, e quem exige a distância regulamentar não é quem fez a falta, é quem sofreu a falta. Então, se eu quiser bater rápido, eu bato. Aí o árbitro faz o quê? Não autorizei. E não precisa autorizar com o apito, porque lá o árbitro dará o sinal, a regra diz, dará o sinal. E o que é o sinal? A voz, o gesto ou o apito, tá? Quanto menos o apito você usa, certo? Melhor, tá? Então você tem que saber também usar os seus instrumentos. Perfeito, perfeito. A minha dúvida sobre o VAR, a gente estava falando sobre a interpretação, né? Que o VAR não deveria estar interpretando e tudo mais. E Antônio falou sobre outros esportes e me veio isso à mente. Porque tem ideias de que o VAR seja acionado como é acionado em alguns outros esportes, como o vôlei, até o futebol americano, tênis, que são os desafios. Você dá X número de desafios para cada time, e esses times, quando se sentirem prejudicados, eles vão e usam o desafio. Se o desafio for usado da maneira correta, o time realmente foi prejudicado, ele mantém. Se não, ele perde. Aí o time vai ter X número de desafios e assim segue. Tiraria esse problema do árbitro de vídeo estar interpretando e tiraria esse problema do árbitro usar como muleta. Mas como tu enxerga essa possível mudança? Tu acha que se encaixa no futebol? Porque É o futebol viável ou não? É viável porque o futebol é mais complexo do que vôlei, do que tênis, por exemplo. Bom, no Sub-20 que está ocorrendo lá no Chile, isso está sendo empregado, né? E todas as mudanças na regra do jogo, elas passam por 1 ano, 2 anos de experimento em competições de base da Sul-Americana, da FIFA, né? Em outras competições, né? Até lá na Suíça que eles impõem lá, colocam lá, para analisar quais são os pontos positivos. Se você botar na balança, tem mais fatores positivos do que negativos, então isso é implementado. Tá? Perfeito. Tem mais fatores ou equilibrou negativo e positivo, não tem o que se fazer, não precisa mexer na regra. O que foi que mudou o fato de a regra conter que só se dirige ao árbitro o capitão da equipe? Na prática está ocorrendo isso? Não. Então é algo que não precisa. Tá? O que precisa é dar respaldo ao árbitro para quando ele expulsar o jogador, né, que ele esteja correto, ele ser
protegido das críticas dos clubes, porque o clube perdeu, Isso. não é isso? E isso não faz, porque a comissão está preocupada em se manter na comissão ali. Então é mais fácil jogar o árbitro aos leões do que protegê-lo. Tá? A gente viu isso quando o Wilson Seneme era presidente da Comebol, tá? Ele jogava os árbitros aos leões para se manter na comissão. E o que acontece? O árbitro argentino mesmo, teve um árbitro argentino que teve problema. As pessoas que fazem parte de uma comissão de arbitragem têm que entender que o árbitro tem família. Sim. Tem crianças nessa família, né? E muitas vezes as crianças, os amigos dos nossos filhos, entendem que nós somos os árbitros, tá? Então, quando um dirigente de arbitragem expõe ao árbitro, aos leões, dizendo errou, tá suspenso porque errou isso, isso e isso, tá? A opinião pública recai sobre aquela criança e traz problema. E nós temos torcedores, digamos assim, com problemas às vezes mentais, né? Que acaba criando trazendo sérias consequências para o árbitro que anda na rua, no dia a dia, os famílias, tudo isso. E foi isso que ocorreu lá na Argentina com esse árbitro. Queriam agredir ele em plena rua, os filhos dele foram xingados, esse tipo de coisa. Então, isso aí, eu acho que o árbitro tem que ser punido, a nível de comissão, fica aqui a nível de comissão. Como é que eu puno o árbitro? Não é tirando ele das escalas, não é tirando ele, é fazendo com que se revise o trabalho que está sendo feito, tá? Mas você, como presidente da comissão, tem que ter o feeling de saber que existe árbitro para um determinado tipo de jogo. Tem que conhecer, né? E saber que existe árbitro para todo e qualquer tipo de jogo, que eu posso botar onde botar, eu vou lá e dou conta do recado. Jogador. Por exemplo, tem característica de jogador que se encaixa melhor em cada time. E dependendo do jogo. E Porque se tiver pressão, o jogador se acaba. Exatamente. Pronto. Lá quando eu entrava em campo, eu era árbitro para qualquer tipo de jogo. Por quê? Quem botava pressão não eram os jogadores, não era o público, era eu. Então eu que dizia como era a pressão, eu que dosava a pressão. Tá entendendo? E a boquinha não, meu irmão. E a outra coisa, tem que ter a coragem. Sim. Tá entendendo? Árbitro frouxo não apita jogo. Sim. Né? E árbitro que não quer sentir pressão, então deixa de ser árbitro, vai escrever poesia, né? É muito melhor. Árbitro, ele tem que estar preparado para a pressão, porque no dia a dia, todos nós sofremos pressões. E tem uns caras também, né, Wilson, na arbitragem hoje, que entra em campo parece que tá com raiva, bicho. Sim. Tem uns caras que não precisa disso. Não precisa Você também tem que fazer ficar aquilo conversando. Não precisa também ficar conversando. Mas também não precisa olhar no olho do cara, regalar os olhos, começar a gritar, xingar todo não mundo. precisa, mas aí tá o erro, né? É que os árbitros sul-americanos, isso acontece a nível sul-américa, eles colocam a personalidade acima das regras do jogo. E isso é ruim, tá certo? Eu digo isso porque no começo você era meio assim, mais... assim, dessa maneira aí os instrutores a nível da Europa, outros instrutores como Emílio e outros foram dizendo, olha, calma, como o árbitro, quando ele surge como você plantou uma árvore, vai esgalhar para tudo quanto é lado. Isso. Cabe você como instrutor ir podando para que a árvore cresça, tá certo? E possa realmente atingir o objetivo, que é você saber conduzir a partida, certo? Com autoridade e sem autoritarismo. Isso é o mais importante. E hoje a gente não tem isso. Então, antes de pensar em formar árbitros, vamos pensar em formar instrutores, capacitar instrutores, tá? Que hoje nós não temos. Wilson, perfeito. Pra gente caminhar esse papo, eu tava pensando nesse Vinícius, a gente tem que ouvir a história desse cara. Esse cara tem história pra... a primeira coisa pra perguntar. Assim. Um pouquinho da história que ele contou já foi Brasil e Argentina, amigo. A primeira coisa pra lhe perguntar, Wilson. Primeira coisa que eu queria lhe perguntar. Isso aqui eu tenho que fazer essa pergunta pro Wilson. Qual era o jogador que quando tu via a escala, vou apitar o jogo dele, tu fazia, esse cara é chato demais, tem alguém esse que tem reclama. Ou pelo menos aquele jogador que tu fazia, esse aqui eu tenho que ter cuidado. Esse aqui fala muito, esse aí é malandro em campo. Tinha algum, não?
Não, veja, como eu disse, o árbitro tem que estar em campo para resolver o problema. Sim, sim. Né? Mas um que todo jogo era expulso era Ricardinho, do Corinthians. Sim, certo? sim. Aí, certo jogo, ele fez, pô, você me persegue. Uhum. Tá certo? Aí eu disse, por que eu lhe persigo? Todo jogo você me expulsa. Eu disse, faça o seguinte, hoje você joga calado e você vai ver que não vai ser expulso. Agora, toda vez que você achar que vai apitar o jogo, eu vou dizer pra você que não vai. Porque aqui, veja, só tem um árbitro. Adivinha quem é que vai ficar? Verdade. Então, Jogador tem mais. era assim. Jogador era tem assim dessa mais. maneira. Só tem eu aqui. Essa é massa. Tá entendendo? Essa é massa. É a mesma coisa, o cara vinha lá e reclamou pra mim, pô, você não marcou a bola, foi escanteio, não foi tiro de meta, não sei o quê. Aí eu digo, mas rapaz, eu não disse nada quando você perdeu o gol ali, embaixo da barra. Eu faria. Era assim que eu apitava. Certo? Então eu dizia pro cara, veio... Ah, não pode contar aqui, porque o negócio é... Oxe, conte tudo, conte, rapaz. Conte. Veio Richarlison, né? Sim. Aí a gente tava lá no jogo São Paulo e Atlético Paranaense. Aí o cara, né? Meu Deus. Ele dando, né? Passando a mão na bunda dele, ele pegou 35 minutos de jogo, lá vem ele. Paulo, você não vai fazer nada não. Eu digo, calma, tá perdendo a noção de perigo, tá descendo a ladeira sem freio, Aí ele fez, qual é o teu problema? Aí ele fez, o cara desde que começou o jogo tá passando a mão na minha bunda e você não diz nada, não faz nada. Eu digo, isso aí não meu vai ajudar, amigo, não. vou lhe dizer uma coisa, Isso tá na você tá gostando então. Aí ele fez, por quê? Eu disse, pô, 35 minutos de jogo, só vai falar agora, que tu vai você falar. Tá entendendo? Então, essas coisas, né, que a gente tem que saber, você lida com o cara. Aí, uma vez eu fui apitar Palmeiras e Flamengo, tá? Sábado de tarde. Aizinho, né? Aí eu disse pra ele, eu sou amigo do Luxemburgo, eu liguei pra ele na época, ele disse, Luxemburgo, sabe quem vai apitar teu jogo? Ele fez, quem? Aí sou eu. Aí ele disse, olha, tô lhe dizendo que é pra você falar com o seu jogador pra evitar reclamações bestas, porque sabe que dentro de campo, certo? Eu não tolero esse tipo de coisa, independente da amizade, até você vai pra fora, como foi também já pra fora. Aí tô lá apitando, ele pegou Zinho. Marcava falta a favor, ele reclamava. Marcava contra, ele reclamava. Eu digo, vou pegar ele na boa, né? Aí quando tava no meio de campo assim, o jogo tal, que ele marquei a falta, contra ele reclamou, disse, peraí, vem cá. Aí eu sempre apitava o jogo com 2 cartões aqui, um apito aqui, um lápis aqui. E no bolso de trás eu tinha 2 cartões, um apito de Silvio diferente, porque se o cara tivesse com um apito igual o meu interferindo na partida, eu mudava o apito, tá? Sim. Então, Isso é pensado, né? Diga aí eu mudava o apito. E aí eu peguei os 2 cartões, o apito, o lápis, né? E dei pra eles. Tome, ele segurou. O que é que eu vou fazer com isso? Eu digo, não, escolha o lado do campo que você quer apitar. Aí ele, eu não vou apitar não. Tem certeza, porque parece que desde o começo do jogo, ou você tá com problema em casa, alguma coisa, não, né? Ou então você tá querendo apitar o jogo. Aí ele fez, eu não vou apitar nada só, tô lhe dando a chance de apitar, não quer, né? Agora adivinha qual é o árbitro que vai ficar dentro de campo. Se é eu ou você. Tá certo? Aí ele saiu, eu disse, ei, tá esquecendo nada antes de quê? Vem cá. Amarelo. Se me falar pra elogiar, eu vou botar você pra fora. Você não, eu sempre chamava o senhor pra fora. Você entendeu? Pronto. Aí a mesma coisa. Pronto, eu tinha Fale alguma coisa agora. Eu tinha Fale alguma amizade coisa com agora. Luxemburgo, por exemplo. Certo? Aí a mesma coisa. Foi apitar o jogo Palmeiras e Atlético Paranaense. Tá lá o jogo. Aí Kleber. E tinha um atacante do Atlético que era bem agigantado. Aí veio o Kleber. Quando o Kleber veio, o negão veio assim, deu as costas assim, Kleber bateu na bunda dele e caiu. Certo? Não houve nada, ele protegeu a bola. Sim. Rodou a bola pro lado de cá, saiu. Deu um chute, aí Luxemburgo fez. Puta que pariu isso, porra, quer me fuder, cara. Não sei o quê. Marca essa porra, não sei o quê. Aí chutou, aí Veloso, pá, escanteio, parou aqui. Aí eu voltei lá, e é meu amigo. Aí eu cheguei, senhor Luxemburgo, disse, que foi isso? O senhor tá expulso.
E o Wilson, por quê? Eu disse, por tudo que o senhor acabou de dizer. Mas isso aí faz parte do jogo. Pois é, expulsar o senhor também faz parte do jogo. Por favor. Poucas ideias. Poucas ideias, pouca conversa. Então, né? a Petkov, quando veio jogar aqui Vitória. no Vitória, fui apitar, eu apitei o jogo, a semifinal, na primeira partida final, e Cerdeira apitou a segunda, a final. Sim. Aí eu fui pra primeira, a estreia dele e tal, não sei o quê. Aí ele reclamou em inglês, né? Aí eu chamei ele, falei inglês com ele, disse que falava inglês, então ele estava divertido, pelo que ele falou ali. Aí ele tá. Aí na segunda, marquei a falta, ele fez, vai lá, concha de tomate. Aí eu digo, senhor, mira, eu hablo espanhol também, assim que você está expulsado, sale. Aí ele disse, começou a falar em sérvio, eu digo, olha, não estou entendendo nada, vou falar em português que eu não estou entendendo nada, mas tá vendo aqueles caras ali, tudo torcedor do Bahia, eu vou chamar para tirar o senhor de campo, imagina como é que ele vai tirar. Então essas coisas, quando ele estava no Vasco, Ricardo estava de capitão, no primeiro tempo, passou a faixa para ele. Quando passou a faixa para ele, ele só queria reclamar. Eu disse, ó, vamos fazer o seguinte, pro senhor não tem falta, tá? Veja o que eu tô lhe dizendo. Aí começou, o cara, tá, segue. Aí ele fez, terceira, tá, segue. Aí eu digo, vai marcar nada, o senhor não disse que não tem falta? Enquanto o senhor começar a reclamar, continuar reclamando, não tem falta no senhor. Aí ele, o cara, quarta, tá. Aí ele chegou, fez, eu não reclamei nada. Sim, mas essa não era minha. A próxima é que é sua. Pô, espetacular. Espetacular. Muito Wilson, bom. Obrigado por Wilson. topar o convite. Dedicar um pouco do Eu que teu tempo. agradeço. Valeu de Tô aqui verdade. com a gente, porque Valeu de verdade. a gente teve uma aula aqui. Uma aula? A gente teve uma aula. De verdade. Assim. E eu tô feliz que eu não saí nem com cartão amarelo, nem com vermelho. Não, Depois Não, dessa- não. Uma última pergunta pra encerrar isso. Ninguém nunca te convidou pra fazer parte dessas comissões. Comissão e tudo mais. Dessa consultoria maluca aí que a turma dá pra coisa. Nada. Pois é, veja só, aqui em Pernambuco, né, o presidente da federação, Evandro Carvalho, tem a mim como uma pessoa não grata à federação, Ué. porque nas últimas eleições eu saí vice de Alexandre Mirinda, tá? Mirinda era o candidato a presidente da federação e eu saí como vice. Então eu acabei virando vilão, tá? Quando era Carlos Alberto, antes de morrer, ele disse que quando o sonho dele é que eu assumisse a comissão de árbitro aqui para resolver esses problemas. Como a oportunidade nunca foi dada, eu também não vou passar lá para bater na porta para pedir nada a ninguém. Pois saiba, Tá entendendo? saiba não, você saiba talvez o torcedor que está acompanhando a gente, que apesar dessa questão política, o Wilson tá na parede da federação. Exatamente. Uma foto de Wilson A gente- gigantesca. Foi no a- Salão Nobre da Federação, A gente tava lá como árbitro semana que passada. representou Pernambuco no quadro da FIFA. Exatamente. Tava Então lá. assim, Evandro Evandro que inclusive foi nosso convidado Foi aqui no nosso Secret convidado. Clube, uma entrevista que tá rendendo Tá pra rendendo caramba na rede social. demais até. Mas Evandro deixará de ser presidente da federação, mas a foto do Wilson continuará lá. Exatamente. Então assim, se tem alguém pra contribuir, não tem que ter palanque político. Depois de Exato. 2009, foi a única vez que eu fui lá na federação. Sim. Certo? Para receber essa homenagem, né? Foi eu e minha esposa lá, Rufino também foi, Sebastião Sim. Rufino, tá? Não sei, Maria Dilene, eu não sei se ela foi. Aí, os árbitros aqui em Pernambuco, certo? E que eu fiz uma crítica porque ali é um painel dos árbitros pernambucanos FIFA, Sim. tá? Tem gente que não é Sandro pernambucano. Merahit, Não é pernambucano. né? Péricles Bassol. Péricles Bassol, Tá. tá certo? Lima Henrique, Marcelo de Lima Lima Henrique, Eu até fiquei com essa dúvida quando tava entendeu? lá. Pernambucano. Então, são pessoas que passaram por aqui, Aham. tá? Não é nada contra ter árbitros estrangeiros aqui, fora do nosso estado, aqui. Mas desde que a pessoa vá para também contribuir com a Perfeito. formação dos nossos árbitros, melhorar a qualidade dos nossos árbitros. Perfeito. Dizer que eu estou apitando aqui, sendo de outro estado, sem eu contribuir nada com os árbitros local, Não deixar um legado. não traz nenhum benefício. Eu Perfeito. fui para o Japão, Verdade. morei 4 meses no Japão, apitei a G-League lá japonesa. Então, eu apitava a Série A1 lá,
né? A Série B, eu era instrutor, tá? Instrutor nas ligas, tá? Então eu falava em inglês, depois falava em espanhol, mudaram o tradutor, aí falava em espanhol e eles traduziam para o japonês. Então eu mostrei os atos como certas coisas, vamos supor, um exemplo lá, o cara vai bater uma falta ali próximo da meia-lua, o time todinho veio para a intermediária do campo dele, o assistente ficou lá para dizer ao árbitro que a bola é ali naquele lugar. Eu digo, isso aí não é a importância. O importante é você estar na linha do pênalti do defensor, porque se essa bola for mal batida, chegar no pé do adversário e ele chutar, quem vai marcar o impedimento? Exatamente. Né? Exatamente. Isso. Então a gente muda os conceitos, mostrando, certo, o que é positivo e o que é negativo. Qual é o melhor? Né? Aquele negócio, bota na balança. Qual é o melhor? Qual é o que vai trazer mais problema? É isso, um local ali, 1 metro a mais, 1 metro a menos, não vai interferir. Mas aqui eu vou interferir. Então essas coisas, certo? Aquecer dentro do campo de jogo, eu levei para lá e sair. Então são esses pontos que eu acho que é importante, tá certo? Aqui em Pernambuco nós temos árbitros com qualidade que pode ser trabalhada, certo? E fazer com que se alavanque a arbitragem pernambucana, tá? Antes de Evandro, eu apresentei um projeto a Carlos Alberto que era fazer com que o árbitro tivesse uma formação de tecnólogo, ou seja, seriam 2 anos e 4 meses para formar o árbitro. E ele estaria com o diploma de tecnólogo, um curso superior. Por que isso? Porque se você for no interior, tem tanto árbitro com qualidade e com idade de estar arbitrando e não tem oportunidade, porque para entrar na federação você precisa ter o curso superior e estar cursando. E essas pessoas às vezes não têm, mas tem a qualidade de ser árbitro, tá? Então seria uma maneira de... Então eu fiz dessa maneira para que pudesse pegar essas pessoas, trabalhar, tá? E dar a ele a oportunidade também de ter um curso, um diploma de curso superior, entendeu? E toda a grade curricular que eu fiz foi baseada por todos os lugares que assim eu via, na Alemanha como era a formação, na Espanha, na Inglaterra, como era a formação. Fui juntando e adequando a nossa realidade para que os árbitros tivessem menos lacunas na sua formação. Tá? Então acho que é muito importante isso. Todo esse problema que há nesse contexto da arbitragem vem disso aí, da falta de pessoas para instrução, da falta de pessoas para saber dirigir uma comissão de arbitragem, né, e ter independência, tá? Uma maneira seria criar uma empresa que dirigisse a arbitragem, tá? Fosse ali. Então não teria interferência de clube A, clube B, clube C, tá? E fazer com que essa empresa ela pudesse, digamos, fazer em todo o Brasil uma uniformidade, certo, dos cursos. Perfeito. Então os tecnólogos seriam, essa é a minha ideia. Então começaríamos aqui para o Nordeste, a sede seria aqui em Recife e a gente teria uma arbitragem nordestina com um padrão. Perfeito. Não destoando entre a maneira como Antônio arbitra e Vinícius arbitra, certo? Cada um tem sua característica, sua maneira de arbitrar. Mas no momento que o jogador segurasse um pela camisa, certo? Antônio e Vinícius sabia que era para amarelo, tá? No momento em que a bola fosse bola na mão, Antônio e Vinícius ia dizer bola na mão, segue o jogo. Isso. Então a uniformidade de critério, e isso traz credibilidade para a arbitragem. Perfeito. Wilson Souza, muito obrigado mais uma vez por uma tempo aula, dedicado. Eu que agradeço. Uma aula. Esse é o tipo de programa que até o jogador de futebol deveria assistir. Sabe? Até o cara que tá dentro de campo, entendeu? Para ele começar a entender até o que cobrar dos árbitros. Exato. E como cobrar. Mas eu já tive a oportunidade também de estar lá nas equipes, certo? Sim. Eu fiz um trabalho lá com... como é o nome dele? Eduardo Batista, tá certo? Lá no esporte. Depois fiz com Roberto, né? Roberto Fernandes, né? No Náutico. Aí depois eu fui com
Sérgio Guedes lá no Santa Cruz. Perfeito. Então, o que é que eu fiz? Eu criei um modelo para que de consultoria em arbitragem, mas que eu fazia com que eu ensinava as regras do jogo para as equipes tirar vantagem em cima das equipes adversárias. Tá certo? O treinador do Palmeiras, Abel, outro dia que tinha, como é o nome dele, que era gerente de futebol do Sport e depois estava lá no Palmeiras, que agora está na seleção. Caramba. Me esqueci. Eu não vou lembrar o nome dele. Toninho? Não. Não. Bom, aí ele me ligou porque Abel ia jogar na Argentina contra Cristal Esgrima. Sim. Aí queria saber como é que era lá. Aí eu disse, o campo é reduzido, os caras Sim, marcam sim. assim, dessa maneira não dá espaço para você. Então vai ser difícil você criar. Então uma maneira que eu ensinei a ele foi o seguinte, que a bola, aí você vai bater um lateral ali, é muito próximo. Aí Isso. o cara não dá espaço, não vai, o seu atleta não vai conseguir receber a bola. Aí ela foi o quê? Deixar o cara de costa para quem vai cobrar. O cara jogava nas suas costas, a bola voltava para ele. Quando voltasse, haveria movimentação dentro da área. Aí o cara cruzava. Então o cara tinha como cruzar dentro da área ali. Acabou ele ganhando um partido 2-0 lá. Pronto. Tá certo? Então são essas coisas que a gente ensina dentro do jogo para que os atletas possam melhorar o seu conceito com relação aos árbitros, a maneira como se, digamos assim, fala com os árbitros, Isso. né? Se reporta aos árbitros, com educação. Não precisa você ser grosseiro nem nada, você falar com a educação, trazer o árbitro para o seu lado. Né? E é isso que eu fazia dessa maneira. Que é muito importante. Vini, Tamo junto. que aula, filho. Vamos Eu embora. que estou no dia a dia nos debates meu ali, amigo, o que eu saio de informação desse programa aqui é impressionante. Wilson, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. mais uma vez. Toma as obrigado. ordens. Me cumprimentar Valeu. mais uma vez de pertinho. E- Valeu. Temos ainda mais Scratch Club nesse ano, tá? A gente vai até o final do mês de novembro. Perfeito. Dezembro estaremos num recesso, até porque, né? A turma Todo precisa mundo dar um merece descanso. descansar. Janeiro, a gente tá de volta. A data Junto de com o janeiro- futebol. A data de janeiro que a gente tá de volta, Amanda, já está definida? Não, né? Mas a gente volta em janeiro, tá bom, gente? Cheiro, até semana que vem. Valeu!